muitos distúrbios da sexualidade. As doenças sexuais, mas vai elencar alguns comportamentos que desagradam o Papai do Céu, que desagradam a Mamãe do Céu. Por exemplo, o masoquismo, o prazer em sentir dor, o exibicionismo, necessidade de expor sua sexualidade, seus órgãos sexuais, o masoquismo, o desejo de provocar dor no outro. São práticas confusas até, né? O fetichismo, a satisfação envolvendo roupas, objetos, né? Quanto fetiche que se fala por aí. O travestismo, né? As pessoas que querem se vestir com roupas de outro sexo para ter uma sexualidade diferente. O voyeurismo, que você está, vamos dizer, observando secretamente outras pessoas, tirando roupa na atividade sexual, deixando-se ser filmado, coisas que hoje a gente vê aí nas redes sociais, pessoas que se expõem no voyeurismo. Quantos sofrimentos, né? Quantos suicídios em volta disso tudo. São expostas publicamente, né? A pedofilia, que se encontra muito nas famílias, não apenas no clero, mas nas famílias e em outras realidades, que é o desejo de prazer sexual com crianças. Também a zoofilia, que é o prazer pelos animais, coisas complexas, né? Necrofilia, urinofilia, coprofilia, tem tanta loucura na sexualidade das pessoas. Mas o rei, Papai do Céu, o rei se encanta com a beleza da sexualidade. A sexualidade de uma forma bela, de uma forma pura. Então, Mara, cada pessoa tem seus valores, tem a sua liberdade sexual. Ela quer estar bem, ela quer fazer o bem. E é importante que seja visto os valores da pessoa e ver os valores também do companheiro, do parceiro. Estar atento a esses valores, a ética, liberdade com responsabilidade. E não podemos deixar de colocar uma grande pitada dos valores, os valores espirituais, os valores cristãos. Então, Mara, o respeito do casal, o respeito mútuo do casal, nós que somos casados, né, um respeito é fundamental. Mas como a família cristã hoje vê o sexo em geral e o sexo fora do matrimônio? Bom, primeiro, nós somos todos imagem e semelhança de Deus, não é isso? Então, se nós somos imagem e semelhança, nós somos chamados a viver o que Cristo passou. Mas também nós vamos perceber que as tentações do ser, do poder, não é? E do ter, também são tentações que vêm até nós. E isso tudo envolvido pelo quê? Envolvido pelo prazer. Você compreende isso? Então, nós temos que ver que nós estamos vivendo numa era, né, doutora Janete, do relativismo. A moral é relativista, a ética também, a religiosidade também. Então, cada um que faz a sua verdade, não. Nós somos cristãos, imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa verdade é a verdade cristã. A nossa vida tem que ser uma vida evangélica, uma vida pautada naquilo que Deus nos ensina. Então, é muito interessante quando você coloca essa questão, César, porque muitas pessoas ficam assim, pode, não pode. E a forma que você vai responder, você que é mãe, ou talvez você que é pai, que esteja aí nos assistindo a essa questão, quando seus familiares lhe abordar, tem que ser uma resposta que convença. Chega de dizer, não faça isso porque Deus castiga. Meu irmão, que imagem de Deus você está passando? Deus que é redentor, Deus que é salvador, Deus que é santificador, aí agora você vai dar esse novo título, Deus castigador. Lógico, Deus é justiça e misericórdia, é misericórdia e é justiça, mas nós temos que saber como responder. Tem algumas pessoas que dizem, pode, eu posso tudo. De repente você olha para mim, Mara, e você esteja dizendo assim, Mara, eu sou independente, já sou formada, tenho minha vida profissional toda organizada, não vou fazer sexo com a pessoa que eu amo, que eu sou fiel. Presta atenção, meu irmão. Você vive uma vida em Deus, então você está baseado nos mandamentos de Deus. Tá certo? E nosso Senhor é claro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que a essa pessoa que você está do lado, amar a si mesmo e amar o outro. Então, se sua vida não é pautada, digamos que nesse triângulo amoroso, vamos chamar assim, Deus, você e o outro, você não está vivendo aquilo que Deus te chama a ter uma vida voltada. Então, não vamos justificar tantas coisas como pode ou não pode. Por quê? Porque agora eu vou voltar ao relativismo. Doutora Janete, imagina aí a cena, a senhora estando nas praias do Caribe, querendo passar 20 minutos mergulhando. Você vai dizer, eu posso fazer isso. Pode, meu amor, só se você tiver uma máscara. Porque senão, doutor César, o que vai acontecer? Você vai morrer.
Ninguém tem capacidade de respirar. Mas se você tiver uma máscara, se você tiver um oxigênio, aí você pode, não é assim? Não é assim que acontece? Então, compreenda que você pode ter ato sexual, pode, mas com a máscara da bênção de Deus, que é o matrimônio. Você compreende isso? Quantas pessoas estão debaixo d'água, vai faltar oxigênio? Quantas pessoas que dizem que pode ter sexo, mas não ter matrimônio, lá na frente vão se deparar que não vão conseguir ter um bom relacionamento. Porque matrimônio é dar-se. É muitas vezes você renunciar à sua vontade para que o seu seja realizado, a sua pessoa seja realizada. E onde é que vai estar a paciência, meu irmão? E onde é que vai estar o companheirismo? Você compreende isso? Quando nós casamos, o padre colocou que nós deveríamos estar juntos na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na tristeza, na alegria, na doidice, na doidice também. É, porque muitas vezes, não é, a gente vê e percebe que Deus vai fazendo, que Deus vai constituindo. Então, compreenda, a necessidade do ato sexual Deus aprova, é de Deus, tá certo? Os padres nascem de uma vida sexual dos seus pais, os leigos, todos nós precisamos. Agora, a gente tem que saber qual a medida. Por que o matrimônio? Porque através da bênção do matrimônio, você vai ter uma vida mais feliz, porque vai ser uma vida voltada para aquelas coisas de Deus. E lembrando, a gente vai pegar a passagem de Gálatas, a gente vai dizer o quê? Vai ver que lá vai ser nos ensinado as obras da carne e as obras do Espírito. E obras da carne? Fornicação. Tá certo? Fornicação é o quê? Você viver uma vida sexual fora do âmbito matrimonial. O que seria, então, essa impureza? Tem muitas pessoas que olham para a gente, Janete, e dizem assim, eu sou virgem. Sim, mas você tem toda a intimidade sexual com seu namorado? Você permite que seu namorado ou a pessoa que você está saindo pela primeira vez toque nos seus seios? Então, mesmo que você não tenha tido uma vida sexual, um ato sexual, você está vivendo uma imoralidade. Você compreende isso? Então, nós temos que crescer, que vida sexual é muito mais amplo do que o ato sexual. É uma vida de comportamento em Deus. Pois é isso. Então, vocês que estão nos assistindo, o programa está aquecendo agora, né? Tudo muito bom. Então, na nossa sociedade atual, está sendo muito conhecida pelos meios de comunicação em falar de sexo, uma saturação do sexo. Se fala tanto de sexo que se tornou normal. É a sociedade voltada ao sexo. Essa sexualidade da mídia. É um erotismo. Nunca antes se falou tão abertamente sobre sexualidade como se fala hoje. Nunca se perdeu tanto tempo. Perdeu não, porque poderíamos chamar de investir se tivesse sido bem investido. Mas se investe mal o tempo numa sexualidade distorcida. E todas as informações que chegam, nem sempre elas são sensatas. Os jovens recebem uma multidão de informações de sexualidade pela mídia, inclusive de sexólogos que têm programas de TV paralelos na nossa TV, transtornando mais ainda a vida do jovem que não está preparado para ouvir aquilo naquele momento da sua vida. Mas o jovem quer esclarecimento, o jovem precisa ser esclarecido sobre o tema saúde sexual. Temos que entender que na sexualidade se coloca os valores. E muitas vezes você que está me assistindo que é pai, você que está me assistindo que é mãe, vocês avós que estão nos assistindo, não estão preparados para orientar a sexualidade dos seus filhos. Então a doutora Janete escreve o artigo no livro Que o Rei se Encante com vossa beleza de saúde sexual. Então, doutora Janete, a senhora que tanto estuda sobre o tema, o que podemos então dizer, orientar sobre o que é, entender o que é a saúde sexual? Na realidade, para falar sobre saúde, o que é saudável, né? César, Mara, quando nós falamos, César que é médico, quando nós falamos que algo é saudável, é porque ele está funcionando de maneira adequada. Está funcionando segundo aquilo, vamos dizer, se eu tenho aquilo que para que foi criado. Se eu tenho uma máquina de lavar, ontem eu observava isso, se eu tenho uma máquina de lavar, mas eu resolvo colocar minha máquina de lavar para ser um fogão, não vai funcionar bem nunca. Por quê? Porque ele não foi criado para isso, ele não foi feito para isso. Então, a sexualidade do homem, a sexualidade da mulher, é uma coisa que precisa ficar bem clara para nós.
não é algo à parte, não é algo separado do homem, mas ele faz parte da sua identidade. O que quer dizer isso? Que ele expressa para todos aqueles que me rodeiam, ele expressa o que eu sou. Ele expressa, como na nossa identidade mais profunda, né, a mais bela de todas elas, da qual nós temos alguns elementos. Eu sou, primeira, filha de Deus. No segundo item, ele vem se eu nasço homem ou mulher, que é exatamente a minha identidade na sexualidade. E depois aquilo que eu sou chamado a viver como consagrado, seja no matrimônio, seja celibatário, seja sacerdote, seja uma religiosa. Então, a sexualidade não é algo longe, é algo que precisa ser acolhido por mim, como uma verdade para a minha vida. Se eu nasço biologicamente como mulher, eu sou chamado primeiro a acolher essa verdade para mim. Então, é através, sabe, Mara, César, é através da minha convivência com a minha mãe, que eu fui aprendendo e fui vendo que eu era semelhante a ela e que o nome dado a ela era mulher. Por isso a importância dos filhos, eles nascerem no lar que tenha uma família, homem e mulher. Que nós saibamos as diferenças, que é uma identidade. E que essa identidade, ela faz parte da pessoa. E que eu vou descobrindo, acolhendo e amadurecendo. Entenderam? Então, é uma identidade. Esse referencial é imprescindível. Imprescindível para a sexualidade. Se eu nasço como mulher, se eu nasço biologicamente, porque o homem ele tem 3 dimensões dele como pessoa. Ele é biológico, do qual eu vejo, eu me expresso para as pessoas. Ele é psíquico e ele é espiritual. Então, essas 3 dimensões, elas precisam ser acolhidas por mim. Mas elas precisam crescer, como Jesus, em tamanho e graça. Então, a minha sexualidade, ela precisa amadurecer. Eu não nasço uma menininha lá nos braços da minha mãe, eu não nasço com a minha sexualidade, né, como a gente chama a criancinha, um pipiozinho, né, a pintinha que diz que é o homem, a mulher. E aquela criança, ela vai crescer, ela não sabe ainda que é mulher, mas ela vai se identificar com sua mãe. Assim como o menino, ele precisa se identificar com seu pai. Então, é necessário primeiro esse acolhimento, esse desenvolvimento saudável. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que perdeu o norte, que perdeu o conceito real do que é uma sexualidade. E hoje nós vivemos num mundo que ele prega apenas a genitalidade, que é completamente diferente. A sexualidade é uma identidade. Eu sou mulher, né? O meu estado de vida é ser casada. Eu sou casada há 31 anos. Então, isso faz parte da minha identidade. Eu assumi. Foi para isso que Deus me criou e é isso que eu vou crescer em tamanho e graça, né? É nisso que eu devo expressar para o homem, sabe, Mara? A nossa feminilidade. Nós não devemos ser feministas, devemos ser femininas. Para aquilo que Deus nos criou, como na nossa sexualidade, um exer para a sexualidade masculina, para os homens. Então, é necessário esse crescimento, é necessário essa identidade. Então, para que nós possamos viver, e primeiro, eu preciso viver e eu preciso saber o que ela é. Porque se eu não sei o valor da minha sexualidade, se eu não sei que o meu corpo é uma expressão da minha sexualidade, e eu não dou valor para ela, um valor devido, e olha que eu não cheguei ainda nem na parte religiosa, eu estou falando como pessoa. Então, eu dou valor ao meu corpo porque ele expressa a minha identidade. Então, o meu corpo tem um valor único perante a Deus, sim, mas para mim e deve ter para os outros. Mas o que é que acontece hoje em dia? Que a nossa sexualidade ela é tratada como uma genitalidade, que ela é tratada algo para ter única e exclusivamente prazer. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas que se comportam dessa forma não conhecem o seu valor. Não conhecem que o seu corpo é uma expressão, ele é um valor e ele só deve ser colocado, vamos dizer, para o outro. E eu não estou falando nem no ato conjugal, porque a sexualidade não é simplesmente um ato conjugal. É a minha maneira de ser e de comportar. E eu puxo aqui o que João Paulo II diz, né, num das suas cartas, um dos seus livros, na realidade, ele diz que é o gen feminino, né? Nós temos a maneira de pentear o cabelo. Eu acho que a gente pode até dizer assim, quais as virtudes femininas,
Né? Podemos. A sua forma de ser, o seu jeitinho, Exatamente. os seus dengos, os seus mimos. A minha maneira de beijar meu esposo, de acolher meus filhos, é diferente do meu esposo. Vai ser Não é que ame mais nada ou a ame ver. menos, Não, nada a ver. Não, é a minha maneira de ser mulher. A minha sexualidade é a minha maneira de ser, de comportar, de me sentar, de me vestir. E lógico que com a mulher evangelizada, ela vai ter a sua sexualidade ordenada para aquilo que ela foi criada. Beleza. Que é a beleza plena, a liberdade e a felicidade de ser mulher. Né? Quando nós não conhecemos que o nosso valor está em ser mulher e de me comportar, de me vestir como mulher, né? Em Deus, o que é que eu faço? Para atrair os homens, eu começo a usar o meu corpo. Como? Começo a me vestir de uma maneira, vamos dizer, não casta, vou falar dessa forma. Aquelas sainhas que as meninas vestem, que às vezes eu ando pelo shopping. Lógico que somos belas. Eu estou falando só das mulheres, porque os homens agora estão tirando a roupa também, né? Mas a mulher, ela usa o seu corpo para atrair. Aí coloca a sainha, aquela sainha que chamam band-aid, né? Que só é um palmo. As blusas aparecendo sua mama, suas costas, né? Então, ela vai se vestindo de uma forma que ela tira a roupa. Por quê? Porque não conhece o seu valor, o seu corpo, e que ela não precisa chamar a atenção dos rapazes por isso, né? Dessa forma. Ela precisa atrair de uma maneira desordenada. Eu vejo que isso é uma coisa meio educacional. Eu estava lembrando aqui que meu pai dizia: segurem suas cabritas, que meu cabrito está solto. Pronto. Então é uma Meu pai está em casa também. É uma realidade que é educacional. A maioria da educação das famílias deixa a educação dos filhos por conta da mulher. E isso é interessante, que é a mamãe que educa. A mãe começa a orientar de uma forma, depois vem o pai com outros valores da forma masculina de viver, tentando incutir aquilo no rapazinho. Então, o rapazinho, ele quer ser mais imediatista na sexualidade, ele quer sentir o prazer, sentir o gozo, logo partir para cima. Enquanto que a mulher, ela pensa mais, ela quer mais o contato, a amizade, a intimidade, o conhecimento, o cortejo, né? Todo aquele ritual, e que nossos pais, muitas vezes, eles não sabem nos orientar bem a respeito disso, né? Essa sexualidade feminina é muito bela, que tem que ser usada com sabedoria. Tem uma amiga que eu hoje estava assistindo como médico, ela estava com 11 brincos nas orelhas. Eu achei bem interessante, que eu brinquei com ela, ela é uma menina muito elegante, mas os seus 11 brincos nas orelhas, eu dizia: tu és templo do Espírito Santo, o Espírito que habita em ti. Se as pessoas se encantarem pelos brincos das tuas orelhas, pode ser que não olhem para o Deus que está dentro de você. Se encante com suas orelhas. Eu estou botando o exemplo das orelhas para não colocar partes mais íntimas, partes mais púdicas, que muitas vezes são amostradas, né? Não, e César, se encantar só pela beleza das pernas que eu boto de fora, das mamas, quando eu tiver 50 anos, aí, meu esposo não vai mais me querer? Ele vai procurar uma de 20 anos? Então, por quê? Porque reforce ele foi mais atrás. essa sexualidade humana. O humano é diferente do bicho. É diferente, porque na realidade o bicho, ele vive para procriar, para manter, vamos dizer, a raça. E ele vive da genitalidade, do prazer. O instinto. O instinto. Nós temos instintos, mas nós temos uma coisa diferente, que é a liberdade. A liberdade que nós temos o instinto, nós somos impulsionados, mas nós trazemos dentro de nós algo que é belo, do qual você já falou, que ele tem lá em 1 Coríntios 6, somos um templo do Espírito Santo, e o próprio Espírito, ele vem ordenar a nossa carne, vamos dizer, os nossos desejos. Os limites que vão sendo dados. E que são saudáveis, porque nós não fomos feitos para fornicação, nós não somos feitos para um prazer meramente passageiro, né? Mas nós somos feitos para a felicidade, para o prazer, sim, que é permitido e foi nos dado por Deus, dentro da sexualidade, mas esse prazer que ele vem culminar com o ato conjugal, que é a união entre o homem e a mulher. O homem e a mulher que estão casados, que ali ele vai em direção ao outro e se dar todo como na Santíssima Trindade. E eu acho muito interessante que quando eu rezava e que nós víamos falar, né, que nós estudamos, né, as pessoas não pensam, nós rezamos, mas Deus nos dá inteligência para estudar. Deus me fazia lembrar uma palavra, né, lá em Gênesis, que ele colocava no meu coração: minha filha, quando eu fiz o mundo e fiz o homem, primeiro eu não fiz o homem e a mulher, eu fiz primeiro toda a criação, preparei o mundo todo para acolher o homem, que era o ápice da criação dele.
E é interessante que lá em Gênesis ele diz o seguinte, o homem deixa, depois que ele cria a mulher, lógico que no paraíso, o homem é criado fora do paraíso, porque nós estamos, são lindas, viu, Mara? Fomos criadas no paraíso, nós mulheres. Então, quando cria o homem e a mulher, ele diz, deixará teu pai e tua mãe e te unirá a tua mulher e será uma só carne. Por acaso vocês estão ouvindo que se unirá a uma só carne e depois vai deixar a casa do pai e da mãe? Então, nós distorcemos... Existe uma sequência. Existe uma sequência saudável, uma sequência da qual vai trazer uma ordem para o casal, né? Então, o homem e a mulher, eles se conhecem. O homem, ele vai dizer, como a célebre frase, né, de Adão, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, como César deve ter dito um dia a você. Uma declaração de amor. Declaração de amor, né? Então, e ele escolhe, mas ele precisa conhecer para escolher bem, porque nós temos a liberdade de escolher. Então, ele escolhe e ele um dia chega na casa dos pais e diz, eu estou apaixonado e quero me casar. E sai da casa do seu pai, da sua mãe, pega a sua esposa, vão para o seu lar e ali eles vão se doar também no ato conjugal. Né? Então, você vê que tem uma sequência, uma ordenação. Mas o homem, quando perde essa ordenação, que ele começa pela união da carne, e para depois resolver se vai casar ou não, aí acontecem as feridas da sexualidade. Já inverteu os valores. Inverteu valores, inverteu a sequência, da qual o tempo de namoro, eu tenho um filho de 20 anos, o tempo de namoro é tempo de conhecimento. Eu digo, meu filho, conheça. Namoro é muito bom namorar. Não é bom namorar? Oh. Muito bom namorar, você namora, você conversa. Beijar, sim, né? Mas não é momento de, como Mara falava, nem de passar a mão na mama, nem de perna, porque isso já sai da castidade, né? Isso você já está invadindo o templo que é o outro, e sem respeito. Porque sem respeito, sem autorização, e tem outra. Por quê? Porque quando você é casado, você diante de Deus, você diz que você será toda dele, ele será toda sua. Como vocês professaram há pouco tempo, né? Na doença, na saúde, enfim. Então, nesse momento de namoro, é no momento de conhecimento. Aí sim, quando estiverem certos e maduros, que eu escolhi para mim, aí vão, casam e vão viver a sua, na plenitude, né, do casal, da vivência, do dia a dia, do diálogo, de começar de manhã já dizendo palavras de carinho para culminar com o ato conjugal. O ato conjugal, na realidade, é uma complementação de uma convivência do casal. Não é momento simplesmente de se unir para sentir prazer. Não é o uso. Não é o uso do corpo do outro. Quando a doutora Janete falava aqui, falando a respeito do estudo, que nós estamos aqui em estudo, estudando o tema, discutindo o tema. O estudo parte da escola. Educação sexual, eu me lembro que tinha lá na escola. A escola é muito limitada. A escola vai ensinar sexualidade apenas na fisiologia, na anatomia, na reprodução. Então vamos dizer que o estudo da escola é banguelo, falta alguns dentes. Aí vem o governo e as instituições, as ONGs, fazendo uma outra propaganda educacional de como se proteger das doenças. Aí ficou também mais uma educação de como não fazer criança, como não procriar e como não passar doença. Mais uma banguela. Então, a sexualidade faltando vários elementos. E cá para nós, é difícil encarar uma banguela. Né? É muito complexo. Porque está faltando muitos elementos para ser uma sexualidade bem vivida. O que é certo, o que é errado. Eu acho muito bom discutir esse tema, porque alguns que nos assistem podem pensar que somos extraterrestres. Pessoas de outro mundo, de outro século. Não, somos médicos, doutores, estudiosos, pesquisadores. E temos autoridade para falar sobre o tema. Pedagogas, médicos, pessoas que estudam ética, que escrevem sobre o tema. Uma coisa que você precisa entender, o que nós todos estamos querendo aqui é o reino. É ter direito a Deus, é de alegrar a Deus. E uma coisa também, sermos plenamente felizes. Felizes. Que as pessoas estão buscando essa educação no que leram na revista, no que assistiram no filme, no que aprenderam com a sexóloga do programa de fulaninho. O que passou semana passada na novela. A novela. O que ele ouviu, o que a revista mostrou, não é apresentado os valores. Os valores espirituais, os valores sociais, culturais. E da pessoa, César, porque você vai coisificando o outro, vai usando o outro como uma coisa de prazer. Ao invés de endeusar o outro, você coisifica o outro. Então, como é a sexualidade como um dom de Deus?
a sexualidade como dom de Deus, ela precisa partir de saber que o corpo do outro, que o outro, ele é um dom para mim, é um presente de Deus para mim, né? Eu preciso respeitar e preciso amar. Eu preciso saber que a cada encontro com aquela pessoa, eu me encontro com o próprio Cristo que ali habita nele. Então, se eu tenho essa consciência do meu valor, que o que falta na realidade é nós conhecermos o nosso valor. Eu me lembro quando eu descobri o meu valor, eu disse, aí eu era um ET, realmente, eu estava totalmente fora, né, da terra, inclusive da terra santa, que é o coração de Deus. Então, nós precisamos descobrir que nós somos um dom. Quando você descobre, minha jovem, os pais, vocês que hoje não sabem educar os seus filhos, não sabem como fazer, primeiro vocês precisam dizer aos filhos de vocês, e você que é filho que está assistindo, você é um dom, você é uma graça, você tem um valor tão grande que Jesus subiu na cruz por você. E o teu corpo não pode ser objeto de prazer de ninguém. O teu corpo deve ser para se doar um dia ao teu cônjuge, ao teu esposo, à tua esposa, quando vocês casarem no sacramento do matrimônio. Doutora Janete, inclusive não esquecer de abordar que o nosso corpo não é uma fonte de prazer para nós. Porque muitos vivem uma vida de masturbação contínua, Também. Uma sexualidade distorcida. Ele usa seu corpo, acredito até, para passar melhor o tempo. Não, e você sabe que é uma forma também de, quando nós estudamos a masturbação, lógico, quando entra numa adolescência, o jovem, quando ele vai conhecer os seus órgãos genitais, ele se toca, e pode acontecer, mas não pode ficar aí. Isso é até normal. Mas quando ele fica, na realidade, é uma forma de trazer prazer, às vezes ele tem uma deficiência de comunicação com os amigos, e ali é como se fosse uma forma de preencher aquelas lacunas da sua afetividade. Então, ele vai se masturbando como autoerotismo para satisfazer situações das quais ele não vê saída, né? Ele se tranca. Na realidade, é um prazer voltado para si mesmo. E né? ele nem percebe que ele está se auto-escravizando. Se auto-escravizando, porque ali a masturbação ela vai também levando. E a levando sociedade uma coloca escravidão. isso como normal, como banal, como que tudo isso é relativo. Então, doutora Janete, a senhora que tão belamente escreveu o artigo do livro Que o Rei se Encanta com Vossa Beleza. Então, que a senhora possa resumir, que o tempo está acabando, como encantar o rei com a nossa beleza de sexualidade. É levar ao mundo, com a sua vida, com o seu testemunho, que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e que a nossa sexualidade é bela, é linda e deve ser vivida segundo a vontade de Deus, para que o rei se encante com a nossa beleza. Então, desde já, agradecer a doutora Janete pela participação no nosso programa, no Consagra-te TV. Foi muito bom discutir sobre esse tema.